Shalom, 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 Deus vos abençoe grandemente. Eu quero trazer mais uma porção, mais um estudo bíblico maravilhoso sobre o Logos, sobre a suprema deidade de Jesus Cristo. Porque o profeta diz para nós, você às vezes pode me perguntar assim, Gutenberg, por que o senhor bate tanto neste assunto? Então, você poderia dizer assim, por que você fala tanto nisto, sobre a deidade? Já que pastores não ensinam isto. Aliás, eu passei 8 anos com um pastor, eu nunca vi ele ensinar estas coisas. E a maioria dos seguidores da mensagem são unicistas. E tem aqueles também que são dualistas. Porque trinitarismo é burrice, como eu falei no vídeo passado. Porque se você observar, trinitarismo é uma das doutrinas mais fajudas que existe, falsa que existe. Mas o dualismo tenta te enganar sorrateiramente. E o unicismo também tenta te enganar sorrateiramente. Então veja só, os pastores não ensinam sobre isto, eles não ensinam. Não ensinam. O povo não sabe disto. E o irmão Branham diz para nós que a deidade de Jesus Cristo é a maior de todas as revelações. De todas as revelações que você possa imaginar, a maior de todas elas é a deidade. Mas vamos lá, gente. Hoje eu quero trabalhar convosco um assunto maravilhoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só. Eu quero trabalhar isso aqui mostrando o seguinte, que o Logos, que é o próprio Deus, se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Isto nós vamos provar aqui. Não há tal coisa de um filho pré-existente. Olha, gente, eu bato muito nessa tecla na pré-existência. A pré-existência é um perigo. Olha aí minhas letras melhorando, olha aí, ó. Agora tá dando para entender melhor, hein? A pré-existência é um perigo. É crença das testemunhas de Jeová que um filho pré-existente, e nós vamos provar aqui, o irmão Branham dizendo, quem é o Espírito Santo? Nós vamos provar aqui nos parágrafos. Então, a pré-existência é uma doutrina extremamente perigosa, perigosíssima, que diz que Jesus pré-existiu e criou o mundo também. Não, 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 não. É erro, é engano. Mas vamos lá, gente. Olha só. Deixa eu fazer aqui minha animação primeiro, que aí a gente vai analisar isso aqui tudo certo. O irmão Branham diz, começa a ver uma pequena luz surgindo no universo, este é o Logos. Esta luz toma a forma de um homem, de um homem, em formato de um homem. Então ali está o quê? O Logos. O próprio Deus, que é Espírito saindo do anonimato. Eu vou ter que fazer mais alguns desenhos aqui para você entender, partindo aqui do princípio. Vamos lá, olha só. Diz assim, como eu já expliquei naquele círculo que eu faço, né? A grande fonte, Deus é Espírito, a grande fonte de verdade, de amor. O capítulo 1 desta série vai explicar o que é o Logos. Para um bom fluxo de aprendizado, você precisa assistir a primeira parte. Precisa para poder aprender. A grande fonte de amor, de verdade, de bondade. O irmão Branham diz, Deus é Espírito. Essa grande fonte de amor, de verdade, tinha atributos e queria manifestar os seus atributos. Então, ele jamais poderia ser curador se não houvesse uma pessoa doente. Ele jamais poderia ser salvador se não houvesse uma pessoa perdida. Então, ele tem seus pensamentos e quer manifestar seus pensamentos, porque dele emana. Ele é a grande fonte de verdade, de amor, de bondade, de perfeição, o profeta fala. Então, Deus é Espírito, e Espírito não pode ser visto. Então você tem assim, um Espírito não pode ser visto. Então ele agora vai surgir no universo como Logos. Aqui é o que? A palavra. O verbo, né? Que a gente conhece melhor aqui, o verbo. Pronto, minhas letrinhas estão melhorando aqui. Vamos lá. Então, ele surge no universo como Logos.
verbo, palavra. Ele sai do seu anonimato, ele sai da forma invisível para uma forma visível, lá no reino espiritual. Então esse Logos aqui, o irmão Branham disse que ele é o Pai. Esse Logos aqui é o Filho. Esse Logos aqui é o Espírito Santo. Esse Logos aqui é o próprio Deus. Então esse Logos, vai se manifestar como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Por isso eu coloquei aqui: Pai, Filho e Espírito Santo. Tem nada de dois, não tem nada de três. Não tem nada de uma pré-existência. Aqui é o próprio Deus surgindo no universo. Então, ele vai se manifestar desta maneira: como Pai, quando nos criou; como Filho, quando veio e se encarnou no seu corpo que ele gerou, Jesus; e como Espírito Santo, ele está agora dentro de nós, nos conscientizando do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, gente, deixa eu apagar aqui para eu fazer aqui bem direitinho para vocês entenderem. Creio que vocês vão entender claramente, vai ser maravilhoso, tremendo. Vamos lá, olha só. Vamos fazer aqui de novo. Vou usar aqui um azul agora. Olha só. Esse Logos aqui é o Pai. Como Pai, ele nos criou. Ele criou todas as coisas, criou todo o universo, ele é o Criador. Nós vamos ver o William Branham dizendo que o verbo é Elohim, e Elohim se tornou o verbo. Olha só, nós vamos entender isso aqui. Então, como Pai, ele nos criou. Como Pai, ele estava acima dos homens. Acima dos homens. Tenho que mudar aqui para um amarelozinho aqui para ficar melhor. Vamos lá. Ele estava acima dos homens. Efésios diz: um Deus que age sobre nós, no meio de nós e está em nós. Então, o Deus que age sobre nós é como Pai. Sobre. Deixa eu botar essa letra aqui melhor. Um Deus que age sobre nós. Como Pai, ele agiu sobre nós. Esse Logos vai se encarnar em Jesus e vai agir como Filho. Como Filho, ele está onde? No meio dos homens. No meio dos homens. Um Deus que age sobre nós, no meio de nós e está em nós. Então, como Filho, ele é Emanuel. Deus conosco. Você não precisa nem eu colocar. Ele é o Emanuel. E como Espírito Santo, ele está dentro de nós. Como Espírito Santo. Vou botar aqui. Olha aí. Então aqui você tem Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus que age sobre todos, no meio de todos e está em todos. Está agora em todos. Então, Deus, o Logos. O Logos é o próprio Deus, que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Veja só, gente, vamos lá, vamos seguir aqui
E o que o irmão Brana disse para nós aqui, que eu quero anotar aqui os pontos primordiais, você vai ver aqui, que essa doutrina é o que eu mais combato, é a doutrina da pré-existência, a doutrina da dualidade. Tem um famosão aí no Brasil, aí, um que defende os escritos de Livale, que ele prega muito isso e ele chega a afirmar coisas horríveis e absurdas sobre a pré-existência. Coisas horríveis e absurdas. Não há tal coisa como um filho pré-existente, não. O irmão Brenner deixa claro que o Logos é o próprio Pai, o Espírito Santo que gerou Jesus, que é o seu corpo. E esse Logos, que é o Verbo, veio, se encarnou e habitou no meio dos homens. Não há nada de dois aqui, nada de dois. Vamos lá. Vamos seguir aqui em frente. Eu quero agora com o irmão Brana falando aqui para nós. Vamos lá. É tremendo e maravilhoso. Vamos lá. Eu vou grifando aqui, nós vamos entender. Olha só. Olha só. A mensagem Um Julgamento 229. Eu vou destacar aqui uns pontos primordiais. Vamos lá. Mas então, na era da igreja, ele é chamado de Filho de Deus. Agora, qualquer um sabe que Deus é Espírito. Está certo? A congregação diz amém e eu digo amém também. E o Espírito Santo é o Filho de Deus. Ele é sobrenatural. Filho do homem era um profeta. Um homem. Davi era rei. Porém, Deus é Espírito. E na era da igreja, ele é revelado como Filho de Deus. Nós cremos nisto. Se você não crê que ele é o Filho de Deus, você está perdido. Ele é o Filho de Deus para a era da igreja. Gente, vamos aos destaques aqui tremendo. Aí o irmão Brando chega e diz assim, ó, vamos lá. Primeiro aqui. Deus é Espírito. Olha só. Deus é Espírito. Deixa eu botar aqui melhorzinho aqui, peraí. Ele diz assim para nós, deixando claro aqui, Deus é Espírito. Então chega, tá certo? Ele diz, a congregação diz amém, eu digo amém. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então Deus é Espírito. O Espírito Santo que gerou Jesus é o Pai. E aí o irmão Brando vem e diz, o Espírito Santo é o Filho de Deus. Opa, vamos lá. Olha só. O Espírito Santo é o Filho de Deus. Gente, como é que alguém pode afirmar que existe uma pré-existência se o irmão Brando está dizendo que o Espírito Santo é o Filho de Deus, é o Logos? E a Bíblia diz, não temas receber Maria como sua esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Olha só. O que dela foi gerado é do Espírito Santo. Ele diz, o Espírito Santo é o próprio Deus, o irmão Branham diz. E aqui diz, o Espírito Santo é o Filho de Deus. Então, eu vou retornar ali o slide para você entender. Olha só. Então, aquele Logos que surge lá no universo é o Espírito Santo e é o Pai. É Deus saindo do anonimato. Então, e foi chamado de Filho de Deus. Então aí você vê claramente o irmão Brando ensinando para nós, se você não crê nisso, você está perdido. Então ele diz assim, ele é o Filho de Deus para as eras. Ó, filho do homem era um profeta, um homem, Davi era o rei, porém Deus é Espírito. Na era da igreja ele é revelado como Filho de Deus. Então, veja só aqui, ó. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, ó, o irmão Brando chega a deixar claro, eu vou só apagar aqui, para grifar aqui para você. O que o irmão Brando deixa claro aqui, ó. Vou até mudar a cor aqui, ó. Olha só o que ele diz para nós aqui, ó. O Espírito Santo é o Filho de Deus. E quem é o Espírito Santo?
é o próprio Pai. Então Deus se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Não tem nada de pré-existência de uma segunda pessoa, de uma terceira pessoa. É um único Deus em manifestações diferentes. Vamos seguir aqui em frente. Para eu concluir essa reflexão, para ser mais curta. Olha só. Vamos em frente aqui. Agora na mensagem O Desvelado de Deus, parágrafo 83. Esta era uma parte do seu modo. Este é o modo que ele manifesta a si mesmo para nós. Manifesta a palavra eterna. Deus, Jeová, feito carne. Como em São João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. No princípio era Elohim, e Elohim tornou-se o verbo. Peraí, como é que foi? Elohim tornou-se o verbo. Deixa eu destacar isso aqui. Vamos destacando aqui. Elohim tornou-se o verbo. Vê que eu fiz lá o círculozinho. Elohim se tornou o verbo, o logos. Se tornou o quê? O logos. Se tornou o verbo. Tornou-se o verbo. Vamos lá. Olha só. Aí segue aqui em frente. Ó. E o verbo foi feito Elohim. Deixa eu voltar com você lá, gente. Deixa eu voltar lá para o slide primeiro lá. Pra gente... Olha só. O irmão Brando disse para nós assim como... Vou voltar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Elohim se tornou o verbo, o logos. E o verbo, o William Brand diz, e o verbo, o logos, se tornou Elohim. O que quer dizer Elohim? O auto existente. Aquele que subsiste por si próprio. O Criador e sustentador do universo. Olha só, gente. William Brand diz, Elohim se tornou, deixa eu mudar a corzinha aqui. Elohim se tornou o Logos e o Logos se tornou Elohim. E quem é Elohim? O autoexistente, o que subsiste por si próprio, o criador e sustentador do universo. Como é que as pessoas têm a coragem de dizer que existia outro ser criando as coisas lá? Que estava lá com Deus, a pré-existência de um filho, e esse filho criou as coisas também. Gente, Elohim se tornou o verbo e o verbo se tornou Elohim. Ou seja, Elohim sai do seu anonimato, se torna verbo, e o verbo começa a criar todas as coisas, se tornando Elohim, o criador e sustentador do universo. Se você quer ignorar, seja ignorado. É com você. Mas aqui está as explicações claras e objetivas. Vamos lá. Vou voltar lá. Vou voltar lá no coisa. Bom, para eu seguir aqui. Ó. Olha só. Aí ele diz, no princípio era Elohim, Elohim tornou-se o verbo. E o verbo foi feito Elohim. Vem, é a mesma coisa, simplesmente desenrolando. Como o atributo vem. Como o atributo vem, está em Deus. Voltando aqui, vamos. Como o atributo vem, está em Deus. Um atributo é o seu pensamento. Deus, no princípio, o eterno, ele não era nem mesmo Deus. Ele era o eterno. Ele não era nem mesmo Deus. Deus é um objeto de adoração. Ou algo. Vê? Então ele não era nem mesmo isto. Ele era Elohim, o eterno. Mas nele havia pensamentos. Ele queria se tornar material. E o que foi que ele fez? Então ele falou uma palavra.
e a palavra foi materializada. Este é todo o quadro de Gênesis e a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Não há nada errado. É Elohim se materializando para que então ele pudesse ser tocado, sentido. E no milênio haverá Elohim assentado no trono. Vem, isto é certo. Com todos seus súditos ao seu redor, que ele predestinou antes da fundação do mundo. Gente, isso aqui derruba por terra essa doutrina da pré-existência e o dualismo. Olha só, vamos destacar aqui uns pontos. Então, Elohim se tornou o verbo e o verbo se tornou Elohim. Então, havia um atributo. O eterno, ele não era nem chamado de Deus. Era só o eterno. Depois passou a se chamar Deus. Porque Deus quer dizer objeto de adoração. Depois que ele passou a ser adorado, quando ele surge no universo como Logos e cria os anjos, ele passa a ser adorado. Então, ele se torna Deus. Aí, olha o que ele diz aqui. Ó. Então, ele era Elohim, o eterno, mas nele havia pensamento. Ele queria se materializar. E o que foi que ele fez? Então ele falou uma palavra, e a palavra se materializou. Este é todo o quadro, não há nada errado. Elohim se materializando para que então ele pudesse ser tocado, sentido. E no milênio haverá Elohim. Jesus estará no milênio como o quê? Filho de Davi. No milênio haverá Elohim. Veja que o irmão Brando deixa claro. Assentado no trono. Então, quem é Elohim? Elohim se tornou o quê? O verbo. E o verbo se tornou o quê? Carne. E habitou aonde? Entre nós. No meio de nós. Vou botar aqui, você vai voltar entre nós. Então, para a gente entender aqui, gente. Para a gente entender aqui. Eu vou voltar lá no slide lá para mostrar para vocês. Olha só. Antes era o eterno. Antes era o eterno. Vamos lá. Voltando aqui ao nosso círculo. Antes era o eterno. Elohim. Elohim se torna o Logos, o verbo. O Logos, o verbo. E o verbo se torna Elohim, porque o verbo passa a ser o Criador. E passa a ser adorado. E o verbo se torna carne. Se encarna. E aqui diz que no milênio, haverá Elohim no trono. E a Bíblia diz que Jesus, como filho de Davi, estará no milênio, o filho de Davi. Então, se Jesus, como filho de Davi, estará no trono, e o irmão Brando diz que Elohim estará no trono, então tire suas conclusões agora. Jesus é a segunda pessoa, é um ser pré-existente, ou é o verbo que se fez carne e habitou entre nós como filho do homem, e ele estará no milênio também como filho de Davi para reinar sentado no trono. E no milênio William Branham diz que haverá Elohim, e Elohim se tornou o verbo, e o verbo se tornou Elohim, o Criador. Então o Logos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Eu espero que tenha ajudado a cada um de vocês este estudo. Que Deus abençoe. Talvez tire algumas pessoas da dúvida. Eu sei que tem muitas pessoas boas caindo nessa doutrina errada do dualismo. Isso aqui pode ajudar a muitas pessoas. Que Deus abençoe a todos. Eu sei que poucos vão dar crédito porque as pessoas hoje, elas preferem ouvir homens grandes. Elas preferem ouvir aqueles homens grandes. Olha, você acha que eles vão deixar de assistir o César para me assistir? Claro que não. Mas eu não canso de postar, de pregar, de falar a verdade. Porque a maior revelação que existe é a deidade de Jesus Cristo. E eu sei, se eu conseguir ganhar uma pessoa para Cristo, o meu trabalho não foi em vão. Então que Deus ajude e abençoe. Não sei, Deus abençoe a todos. Não seja fanático. Não fique com o seu pastor ao invés de ficar com a palavra. Os pastores não ensinam estas coisas para o povo. Que Deus te abençoe e te ajude. Eu espero que isto seja uma grande ajuda para você. Shalom a todos. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.